Oi, turma, bom dia. Então, vamos dar continuidade, do nosso conteúdo de ontem, tá bom? Aqui ele fala, ainda falando de situações líquidas patrimoniais, Foi um dos assuntos que a gente finalizou ontem e hoje a gente ainda continua com ele. Lembrando que situações líquidas patrimoniais, tá? São situações líquidas possíveis aí, cujo a gente começa a conhecer todo o balanço patrimonial, todas as possíveis situações de balanço patrimonial. Lembrando também que a líquida vem uma parte positiva, Quando essa líquida positiva é todo aquele total dos elementos positivos, tá bom? Entre bens e direito, que ficaria bens mais direito, supera o total dos elementos negativos, como a da obrigação. Então, ó que interessante. Líquida positiva, tá? Que entra dentro de situações líquidas patrimoniais possíveis, entra 2 pontos. A líquida positiva, que é quando o total dos elementos positivos, bem mais direito, supera o total dos elementos negativos, que seria a obrigação. Então, aí a gente vê duas situações a mais também, O ativo e o passivo, tá bom? E temos a líquida ativa. A líquida ativa é quando o total do ativo, bem mais direito, supera o total do passivo, a obrigações. Então, a gente entende, que no balanço patrimonial a gente pode ter um resultado positivo. Quando a gente tem um elemento positivo dentro do ativo, bens mais direito, onde esse elemento positivo ele supera todo o total do negativo, que seria do passivo dentro das obrigações, tá bom? Então aí a gente entende-se como líquida positiva, e aí a líquida ativa é quando o total do ativo, bem mais direito, supera o total do passivo, obrigações. Aí a gente vai ver lá na frente ele em números, tá bom? Não se preocupem, não fiquem aperreados com isso aí, tá? A gente vai entendendo um pouquinho mais. Então, olha só. Dentro das situações líquidas patrimoniais possível, a gente tem 3 pontos para identificação de balanço patrimonial, tá bom? Aqui ele coloca para a gente no conceito, os elementos patrimoniais devidamente equacionados poderão apresentar 3 situações líquidas patrimoniais diferentes. Então, a gente tem um ativo maior que o passivo, tá? É quando o valor dos ativos é maior que o passivo, que todos os passivos. E aí, nesse caso, a gente teria uma situação patrimonial positiva. Lembra lá aqui do nosso primeiro slidezinho que eu coloquei 2 pontos? Líquida positiva e líquida ativa? Então, quando o ativo é maior que o passivo, é quando o valor dos ativos é maior que os passivos. Você tem uma situação patrimonial líquida positiva. Então, lê-se desse jeito, Você pega um balanço patrimonial, você verifica que todo aquele teu ativo é maior do que o teu passivo, tu tem uma situação patrimonial líquida positiva. O mesmo acontece, turma, quando o valor dos ativos é igual ao patrimônio líquido. E isso significa que o valor dos passivos é igual a 0. Então, aí a gente vai ver isso na frente, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas é importante que vocês se atentam no conceito para poder fazer a identificação no balancete, tá bom? No balanço patrimonial. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o segundo, o ativo que é menor que o passivo. Então, lá no balanço, ele está dividido em 2 grupos, o ativo e passivo. Isso a gente já sabe. Ela possui lá, na realidade, os itens que estão enumerados dentro da coluna ativo. Digamos lá que no ativo menor que o passivo, o ativo a gente tem caixa, estoque, cliente imobilizados, tá? Esses bens e direitos da empresa
se torna todo, né, a parte principal. E temos um passivo exigível, né, no maior do que o ativo, que significa quando a gente tem assim um passivo maior que o ativo, ele significa uma insolvência, tá bom? Toda vez que a gente encontra um ativo menor que o passivo, ele significa uma insolvência. Ah, mas o que é insolvência, né, professora? Então, a insolvência, tá, é todo o estado em que o devedor tem que prestar, todo devedor tem prestação a cumprir aos superiores ao rendimento que recebe, tá? Então, aquele contador, quando ele encontra que o ativo é menor que o passivo, ele tem aí por obrigação de prestar conta com o seu superior, que aí é um passo bem delicado, porque muitas das vezes o ativo ele não pode ser menor que o passivo, tá? Então, significa que você, dentro da empresa, né, a empresa gastou mais do que devia aí, e isso não pode acontecer. O ativo igual ao passivo, temos aí o nosso terceiro, né, que a gente está vendo aqui, o ativo igual ao passivo. Então, o total do ativo e passivo, eles são iguais, tá? Da mesma forma que exige um débito e um crédito, que se iguala aí a movimentação contábil. Então, o ativo e o passivo, eles também podem se igualar, tá bom? No ativo, a gente teria aí contas de saldo devedor e no passivo, a gente teria um saldo credor, tá bom? E aí, aqui no ativo igual ao passivo, a diferenciação dos demais, né, que a gente vê é que entra lá a situação de crédito e débito para poder nos ajudar a colocar no balancete de forma igualada, tá? Então vamos conhecer melhor, né, essa situação do ativo maior que o passivo e do ativo menor que o passivo e do ativo igual ao passivo. Vamos lá. Coloquei um exemplo aqui bem legal pra gente ir conhecendo melhor. Então, olha só, ativo maior que o passivo. Vocês veem aí que todo o ativo, eles são maior que o passivo. Ah, professora, mas eu tô vendo que lá no bens e direito, o direito é menor que o passivo. Não. Não tão assim, gente. Porque aqui temos uma situação líquida, cujo ele se torna, ele está em positivo, tá bom? Mas nessa situação aí, nesse caso, a situação líquida poderá ser denominada uma situação positiva, tá? Uma situação líquida ativa ou uma situação positiva, né? Então, ela influencia nesses valores aqui do ativo. E, querendo ou não, ela torna o ativo maior que o passivo, tá? Ah, mas o total são iguais. Quando a gente se vê se o ativo é maior que o passivo, a gente se refere aqui, ó, em todos os itens de bens e direito e o que tiver, estoque, caixa. Então, tudo que entra no ativo, a gente verifica, tá? Os valores, se eles são maior que o passivo, tá bom? Se no caso não fosse uma situação positiva aqui, uma situação líquida positiva, daria a mesma coisa, o ativo seria maior que o passivo, tá? Então, deixa eu ajudar mais. Dentro desse ativo maior que o passivo, nós temos o ativo, bens mais direito, né? Que a gente vê aí. Lembrando que nesse finalzinho aqui, ele não quer passar. Aqui, chegou. Ó, então, ó como a gente lê. Ativo, bens mais direito maior. Olha como ele identifica pra gente aqui o sinalzinho de maior.
né? Maior que passivo e obrigações. Juntando aqui, bens e direito dá 300, né? Na obrigação, ele não é maior, ativo ele não se torna maior que o passivo, porque aqui lê-se somente as obrigações, entendeu? A situação líquida tá positivo para poder o resultado bater igual. Então, de toda forma, a gente lê-se que o ativo é maior que o passivo. E aqui, na identificação do balancete, observem bem, turma, que temos o ativo, cresci um pouquinho aqui, ativo, bem mais direito maior, olha o sinalzinho aqui maiorzinho, tipo um Vzinho, né? Esse símbolo é maior que o passivo, obrigações. E aí temos uma situação líquida positiva, né? Dentro da situação líquida positiva que a gente viu, turma, a gente também pode ler-se e fazer uma identificação do nosso balancete de outra maneira, porque ele poderia ser uma situação, ele é na verdade, né, uma situação líquida positiva, mas ele poderia ser uma situação líquida ativa ou uma situação líquida superavitária. Como assim, né? Sabemos que situação líquida positiva, né, é todo aquele... Sabemos aí que essa situação positiva, ela é todo o ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido, né, que indica aí uma situação de normalidade dentro da empresa. Temos o conjunto de bens e direito, né, que supera todas as obrigações. Então, os valores do nosso ativo, ele supera todas as obrigações do passivo. Então, por isso que a gente lê-se situação líquida positiva, tá bom? E é uma situação bem favorável, uma situação positiva mesmo, ou superavitária, né, que a gente fala também. E a situação liquidativa, né, o que ela seria essa situação liquidativa? É o mesmo que a gente escolher, é a mesma coisa da gente escolher uma positiva ou deficitária. Ela poderia se tornar uma passiva ou negativa. Aqui, nas passivas, ela não poderia estar esse maisinho, ela poderia estar em negativa. Que aí é um outro caso que a gente vai ver. Então, poderia ser que o nosso balancete ela teria aí uma situação liquidativa, tá bom? E a situação líquida superavitária, né? O que é? É toda aquela situação líquida patrimonial que a gente lê como a siglazinha SLP, tá? Eles representam, na verdade, toda a diferença entre o ativo real, que seria o ativo total, tá? E o passivo real, que seria o passivo exigível de capital de terceiro. Então, a diferenciação aí, né, o conceitozinho aí de situação líquida superavitária é isso. É toda a situação líquida patrimonial que representa a diferença entre o ativo real, esse ativo real que eu me refiro é o ativo total, tá? E o passivo real. O passivo real que eu me refiro é o passivo exigível do capital de terceiro, tá? Então, dentro do ativo maior que o passivo, podemos encontrar uma dessas três situações aqui. Mas aí a gente já sabe qual é, né? A gente já sabe que é uma situação líquida positiva. Já coloquei aqui para vocês. Ativo maior que o passivo, turma. Então, olha como é notório quando a gente encontra aqui, a gente identifica aqui rapidinho, né? Quando o ativo é menor que o passivo. É gritante, né? A clareza que a gente vê no nosso balanço patrimonial. Então, olha só como a gente vê. Ativo, bens de direito, né? A gente vê que todo o nosso ativo, ele é bem menor que as nossas obrigações. Para bater o valor certo, a gente vê que a nossa situação líquida, ela tá em negativo. Olha o sinalzinho de menos, né?
Então, a gente vê aqui que o ativo é bem menor, gente, do que o passivo. A gente vê aí bens indiretos, né, ainda com o mesmo valorzinho que a gente viu no outro exemplo. A gente vê aí de 200 e 100 e as obrigações são 340, né? Então, como a gente lê essa situação, né? Ó, ativo, bem mais direito menor, olha o sinalzinho de menor aí, que o passivo e obrigações. Então, a situação que a gente tem aqui é uma situação líquida negativa, né? Porque a gente tem aqui uma situação líquida negativa dentro do nosso passivo. Lê-se também, tá? Situação líquida negativa, que já é, né? Que a gente tá vendo. Lê-se também poderia ser uma situação líquida passiva e uma situação líquida deficitária. Mas o que é líquida passiva, né? Deixa eu explicar primeiro o que seria essa situação líquida negativa, que é o que a gente está vendo aí, que é o que está no nosso balancete, né? Então, toda situação líquida negativa a gente vê como desfavorável ou deficitária, tá? Que é até uma situação, terceira situação aí pra gente ver depois, né? Essas situações, gente, elas são conhecidas como passivo a descoberto. Acontece sempre quando o valor dos passivos supera a dos ativos, tá? A empresa não tem recurso, né, suficiente para liquidar todas as suas dívidas em uma parcela e suas obrigações não será paga. Então imagina lá, né, que a empresa ela tem um saldo devedor maior do que o ativo, maior do que entra. Então, olha que situação. Então, a gente já identifica essa situação aí como líquida negativa, tá? E aí, a situação líquida passiva, né? Ela denomina-se toda a situação, tá? Situação líquida passiva aí, porque todo o total do passivo, né? Ele tem uma obrigação, então ele supera todo o total do ativo, todo bens e direito. Ah, mas se não fosse bens e direito, fosse outra coisa, estaria superando da mesma forma. Se tivesse aí estoque, se tivesse caixa, se tivesse alguma coisa aqui no nosso ativo, né, no campozinho do ativo, mas o passivo for maior, lê-se dessa maneira. Sempre vai ser ativo menor que o passivo, tá bom? E aí, para finalizar aqui, né, o que seria a situação líquida deficitária, né? Primeiro, o que é, na verdade, deficitária? Gente, quando a gente vê uma situação líquida deficitária, é porque tá faltando alguma coisa. Tá insuficiente, os valores não tá batendo, tá bom? Tem alguma coisa incompleto, cujo você tem que avaliar tudo novamente. Então, quando se fala deficitário, o significado de deficitário é isso, é insuficiente, é incompleto, tá? Mas o conceito de situação líquida deficitária é todo o ativo igual ao patrimônio líquido, tá? Sendo que o passivo, ele vai ser igual a zero. Então, aí não existiria obrigações para terceiro, o que geralmente ocorre dentro das empresas, tá bom? Sendo aí que a gente vê uma situação, né, de passivo igual a zero, e essa situação ela denomina todo o passivo a descoberto, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Deixa eu passar aqui. Ainda tinha mais um, que é o nosso passivo a descoberto. Perdão, bem que eu falei dele, né, e não vi ele aqui. Esse passivo a descoberto é todo o termo contabilístico, tá bom? Que denota aí quando o valor da soma de bens mais direito, né, não cobre o valor da soma das obrigações. Então, o passivo a descoberto, ele vem aí para uma identificação melhor ainda do que seria o ativo menor que o passivo, tá? Então, exemplozinho, né, que eu posso colocar a mais. Temos o passivo e a gente sabe que esse passivo ele está superando o ativo. Então, se a gente for colocar em formulazinha, né, a gente poderia colocar, não em fórmula, né, mas se a gente fosse fazer alguma identificação, a gente poderia pegar P, só o P do passivo, né, só o Pzinho,
e colocar aí que quando o passivo, né, supera o ativo, a gente pegaria aí o nosso pezinho, tá? Só o pezinho. Não tem o símbolo que é maior, um símbolozinho desse aqui, que eu coloquei até um negócio vermelho nele aí. Acho que saiu. Então, esse símbolo aqui entre ativo e passivo, que é esse Vzinho, né? Quando a gente quer colocar a diferença que que o passivo é maior que o ativo, a gente usa essa siglazinha, o Vzinho, só que aqui é menor. A gente usa o Vzinho, né, maior, tá? Identifica rapidamente. Pega o P, coloca o Pzinho, coloca o símbolozinho de maior e coloca o A do lado. Pronto, a gente está identificando que o passivo seria maior que o ativo. Outro tipo de identificação também, né, que a gente pode encontrar, digamos aí que lá no enunciado da questão tal, ele está colocando para a gente só o P maior que o A. Então, a gente já tem que saber que aí o passivo é maior que o ativo, tá bom? E aí tem essas identificações. Mesma coisa poderia ser o A menor que o P, que aí a gente também teria, a gente já saberia que ativo seria menor que o passivo, tá bom? Então é questão de prestar atenção, turma. Temos que prestar atenção aí, tudo com calma, não precisa ter pressa, tá? Quando a gente verifica balancete, precisa ter uma calma, precisa ter uma atenção dobrada. E vamos para o nosso ativo igual ao passivo. Olha quando tudo se torna ativo igual ao passivo. Isso é mais fácil, né? A gente ainda está usando, ainda é o mesmo exemplozinho, né? Dos mesmos números do nosso ativo. Então, olha só. E nesse caso, né? Quando o ativo aí é inteiramente absorvido pelas obrigações, e a situação líquida ela se torna nula ou inexistente, que são dois pontos que a gente vai ver quando se fala de ativo igual ao passivo, tá bom? Então, como é que a gente lê a situação aí, né? Do ativo igual ao passivo. A gente tem ativo, bens mais direito, igual, tá? O passivo, que seria as obrigações. Então, a gente lê que é uma situação líquida nula, tá bom? A gente identifica que não tem nenhuma situação líquida embaixo das nossas obrigações, né? Não tem nenhuma. Então, a gente sabe que nosso ativo, bens e direito aí dá 300 e esse valor vai dar igualmente com as nossas obrigações. Então, sempre a gente que fala, o nosso ativo é igual ao passivo. A gente já identifica que não vamos ter uma situação líquida aí, né? E vamos ter um valor total igual, que pode ler-se como situação líquida nula. Então, 2 pontos. O que seria a situação líquida nula, né? Que eu estou falando para vocês. E o que seria a situação líquida inexistente, que é outra situação que a gente pode ler o que seria ativo igual ao passivo, gente. Então, situação líquida nula é toda aquela situação líquida negativa, desfavorável, até mesmo deficitária, tá? Essa situação ela é bem conhecida como passivo descoberto, que a gente viu lá no nosso slidezinho anterior, e isso acontece quando todo o valor dos passivos ele supera o dos ativos. Então a empresa ela não tem recurso suficiente para lidar com todas essas dívidas, né, ou parcela, se usa uma parcela de suas obrigações que é capaz de não ser paga. Então ela enxerga também como situação líquida nula, tá bom? E essa situação líquida inexistente é toda uma situação que demonstra, tá, que o ativo da empresa está sendo financiado aí com recursos de terceiro, tá?
e isso atende aí a acender um sinal de alerta para toda a empresa. E isso acaba tendo aí um sinal de alerta para toda a empresa, tá? Que pode entrar em dificuldade para cumprir todas as obrigações, a obrigação necessária, né? E logo entra aí com uma situação negativa, tá bom? Então, vimos a nosso patrimonial, né? Situação patrimonial, que a gente vê ativo igual ao passivo, a gente vê ativo menor que o passivo e a gente vê ativo maior que o passivo. Então, há essas situações, tá? Dentro da situação líquida patrimonial, a balancete visível dessa forma, tá bom? São coisas que a gente vai aprender um pouco mais na prática, nem se preocupe com isso. O importante é prestar atenção, tá bom? Na nossa teoria, no nosso conceitozinho, para poder a prática ser bem mais fácil, ser bem mais light. E aí temos o nosso slide, né, que pode estar nos ajudando aí a identificar. E aqui entra toda a origem e aplicação de recursos, turma. Aqui ele fala pra gente que, né, que ao observarmos o balanço patrimonial, podemos visualizar o total de recursos que a empresa obteve e que estão à sua disposição. Então, o passivo mostra onde a empresa obteve recursos e o ativo onde esses recursos foram aplicados, tá bom? Então, não esquece que no balanço patrimonial, o passivo mostra onde a empresa obteve esses recursos e o ativo onde esses recursos foram aplicados, tá bom? Dentro disso, temos 2 pontos. Temos aqui o passivo, origem de recursos, tá bom? Segundo Ribeiro, aí, em 2010, né, ele cita que os recursos totais que estão à disposição da empresa podem originar-se de duas fontes, recursos de terceiro e recursos próprios. Então, olha que interessante, né? O que seria recursos de terceiro, turma? É toda aquela parte, toda aquela situação que corresponde às obrigações, tá bom? Isto é, são todos os recursos de terceiro que a empresa utiliza, tá, no seu giro normal. Esses recursos aí, por sua vez, ele provém dessas duas fontes, de débito de funcionamento e débitos de financiamento. Esse débito de funcionamento, turma, é débito no sentido de dívida, tá? Débito de funcionamento é débito no sentido de dívida, não esquece. Então, todas as obrigações, tá, que surgem em decorrência da gestão normal de dentro da empresa, né? Como as obrigações a fornecedores, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas e assim vai, tá? E o débito de financiamento é todos os recursos obtidos, tá, pela empresa junto a terceiros em forma de empréstimo, tá bom? Então não esquece essa diferenciação aí de débito de funcionamento e débito de financiamento. Recursos próprios. O que seria esse recursos próprios, né? Dentro aí do nosso passivo, origem de recurso. Recursos próprios pode aí provir de todas as suas fontes. Quais seriam as fontes, né? 2 pontos que ele coloca aí pra gente: proprietário, sócio e giro normal. Proprietário e sócio é toda aquela parcela do capital que foi investida dentro da empresa pelo titular ou até mesmo pelos sócios, tá bom? Certo? Tranquilo. Giro normal, né? O que seria o giro normal? É todo o acréscimo ocorrido dentro do patrimônio líquido, tá? Em decorrência é uma gestão normal dentro da empresa. Esses acréscimos são obtidos aí pelos lucros que poderão estar representando em contas de reservas, tá? Então, o giro normal, ele tem esse conceito aí bem interessante, né? Pra gente ter aquela atenção dobrada. E aqui temos o ativo, aplicação de recursos, né? O lado do ativo mostra onde a empresa aplicou os recursos que tem à sua disposição, cuja origem estão evidenciados no lado do passivo. Então, olha que interessante, né? Aqui, a empresa,
ela aplica todos os seus bens, todos os seus recursos em bens, tá? De uso, de troca, até mesmo de consumo. E em direitos, temos toda a duplicata a receber, promissórias a receber e assim vai. Tá? Então, ativo aplicação de recursos, ele traz essa visão para a gente, né? Ele fala aí que o lado ativo mostra onde a empresa aplicou os recursos e que tem à disposição, né? Cuja a origem estão evidenciadas do lado passivo. Então, a empresa aplica recursos em bens de uso, de troca ou de consumo, e em direitos temos duplicata a receber, promissória a receber e assim vai. Formação do patrimônio e suas variações. Então, olha o conceito que ele mostra pra gente, né? São os componentes físicos do patrimônio, segundo uma espécie de dinheiro, móveis, veículos, que são os bens. Então, não esquece que aí a gente pode identificar como, se ele coloca que são bens, a gente sabe que entra no ativo. Então, olha esse conceito aqui que ele traz pra gente, que é bem interessante, tá? Outro ponto que a gente identifica dentro do nosso ativo, tá? Que é dinheiro, móveis e veículos. Duplicatas a receber, aluguéis a receber, que são os direitos. Duplicata a receber, impostos a pagar, que são as obrigações. Então, presta atenção, tá? Nesse conceito, que aqui desse conceito a gente vai acompanhar uma formação do patrimônio de uma empresa comercial. A gente vai ver alguns exemplos aí da movimentação, tá, desse patrimônio e representando aí cada um acontecimento dentro de uma situação patrimonial expectativa. Então vamos acompanhar, né? Olha o conceito que ele traz pra gente. Ele diz que segundo a espécie, dinheiro, móveis, veículos, que são os bens, duplicata a receber, aluguéis a receber, que são os direitos, e duplicata a pagar, imposto a pagar, que são as obrigações. Então vamos acompanhar de uma forma bem legal. Aqui a gente vai seguir um passo de uma atividade comercial desde o início, tá? Então, observem como é que a gente monta, tá, o nosso balanço patrimonial, como é que é essa atividade desde o início. Aqui ele fala que Vilma inicia suas atividades comerciais com um capital de 80 mil em dinheiro. Então, olha como a gente identifica logo no início do nosso balanço patrimonial, turma. Olha esse exemplo aí, que bem legal, né? A gente vê que o balanço patrimonial ativo passivo, ela tem um caixa, né, de 80 mil, que é o capital dela em dinheiro que ela tem, e ela tem um capital dentro do passivo, tá? Que é o valorzinho, né, os 80 mil. Então, vamos acompanhar. Então, aqui ela comprou à vista em dinheiro, tá? Móveis e utensílio, 3 mil. Um automóvel de 25 mil. Lembra que ela tem um caixa lá, tá, turma? E dentro daquele caixa é 80 mil, né? Ela tem aqueles 80 mil num passivo e num ativo, tá bom? E olha só, ela comprou à vista em dinheiro 3 coisas: móveis e utensílio no valor de 3 mil, um automóvel no valor de 25 mil e a mercadoria no valor de 20 mil, tá bom? Então, tem 3 coisas que ela comprou à vista. Observe aí que há uma movimentação do dinheiro, né, dentro das atividades comerciais de Vilma, tá bom? Então, onde que ela colocou dentro do balanço dela patrimonial? Vamos ver. Olha como entra no balanço patrimonial, turma. Temos o ativo e o passivo. O passivo continua o mesmo, capital, né, em dinheiro que ela tem, 80 mil. Por enquanto ela não movimentou o passivo dela, ela está movimentando o ativo dela. Então, aí ela tem um caixa
de 32 mil, o estoque de mercadoria de 20 mil, imóveis e UTC de 3 mil e o veículo de 25 mil. Então, olha como a gente vai identificando. Lembrando que quando a gente se tem um caixa num valor tal e um capital num valor tal, o resultado do nosso balanço, ele tem que bater. Então, observe aí que o nosso total aqui é 80 mil do nosso ativo e do nosso passivo continua 80 mil. Ela ainda não mexeu no passivo, ela ainda está mexendo no ativo cujo o total ainda é o mesmo. Tá bom? Então, é por isso que é importante a gente saber todo o conceito, o que é o ativo, o que é o passivo, tá? E ter essa atenção dobrada aí. Então, vamos lá. Então, a gente viu que ela comprou 3 itens à vista, né, em dinheiro, e ela está fazendo a movimentação do dinheiro dela dentro das atividades comerciais. Então, vamos lá. A gente tem um caixa, né? Temos estoque, móveis de tecido e veículo dentro do ativo, tá? Para avisar mais ainda, tá? Reforçar essas setinhas aí, coloquei para reforçar mais ainda. Aqui, outro exemplo. A gente já vê que o passivo tá mudando, né? Aqui, ela comprou mercadoria a prazo. Mediante aceite, ela comprou mercadorias a prazo, né? Mediante aceita duplicatas no valor de 30 mil. Então, são duplicatas a pagar. Ela comprou mercadoria a prazo, mediante que ela vai fazer esse pagamento mais lá na frente, né? E é no valor de 30 mil. Então, olha como o total vai mudando, mas mantendo os mesmos total, turma. O caixa continuou o mesmo, a mercadoria já aumentou de 20, né? Ela já tem 30 mil aí, porque ela ainda vai pagar, que ela comprou essa mercadoria a prazo. Então, sobe tanto no ativo, tá? Como entra no passivo. Observe, né, que no passivo entrou os 30 mil da mercadoria a prazo que ela comprou, tá? E observem que no estoque de mercadoria subiu. Como ela já tinha 20 mil, aumentou mais 30. Então, vamos lá. Ela já tinha 20, ela já tem 30, tá? Mas aí ela tem para pagar esses 30 mil ainda. E aí, somar, gente, fazer a soma tudinho vai bater nesse valorzinho aí que eu tô mostrando pra vocês, o valor total, tá bom? E aí, continuando, né? Aqui, a gente já observa que ela tem uma promissória a pagar de 100 mil. Olha que interessante, né? Ela comprou a prazo uma casa num valor de 100 mil, mediante a emissão de notas promissórias, tá bom? Então, da onde foi que apareceu essa promissórias a pagar? Foi porque ela comprou uma casa num valor de 100 mil, mediante a emissão de notas promissórias, turma. Então, observe que de 110, né, se eu não me engano, estava lá, já tá para 210, né? E aí a gente tem o imóvel, promissórias a pagar, que ela comprou a prazo, tá? Essa casa. Então, entra no nosso passivo e entra no nosso ativo também o valor do imóvel, tá? Então, observe aí que a gente ainda tem nosso caixa de 32, a gente ainda tem nossa mercadoria, estoque de mercadoria de 50, e temos móveis e tecido de 3 mil, de 3, né? E veículos de 25 e imóveis de 100. E aí, como houve digamos aí, um empréstimo, né? De 30 mil, aumentou no estoque de mercadoria, né? Que passou para 50 mil e ela ainda vai pagar porque é a prazo, né? Então, entra para o passivo duplicatas a pagar. E como ela também comprou imóvel aí de 100 mil que está no ativo, ela comprou a prazo, entra como promissórias a pagar também no passivo, tá? Então, olha como vamos
como ela está fazendo a movimentação do dinheiro dela, colocando no ativo e passivo e obtendo aí o resultado. E olha como esse resultado, ele mostra duas situações, né? Se é positivo, se é negativo. Lembra lá que ela começou com 80 mil, né? Então, vamos lá. Aqui, temos... a gente verifica que aqui a gente tem um caixa que era de 32 mil, passou para 42 mil. Por quê? A gente vê que temos uma duplicata a receber de 8 mil. Então, é importante prestarmos atenção, porque entrou dois valores no nosso patrimônio, no nosso balanço patrimonial. Por quê, turma? Porque ela vendeu mercadorias, tá? Ela vendeu uma mercadoria aí à vista de 10 mil e ela tem um prazo mediante de aceite de duplicatas de 8 mil. Então, 2 pontos. Ela tem um aceite de duplicata de 8 mil e ela tem um caixa agora de 42 mil, porque ela tinha 32, né? 32 mil. E como ela vendeu uma mercadoria à vista de 10 mil, o caixa dela sobe. De 32 entra mais 10 mil aí, tá? Então, observem, né, que já aumentou mais dois valores. No caixa entrou 10 mil, era de 32, passou agora para 42. E imóveis, e uma duplicata a receber, tá? Ela ainda vai receber aí a prazo, mas ela ainda vai receber 8 mil. Então, aqui a gente observa que voltou novamente 32 mil. O caixa, observamos que estoque de mercadoria temos 32, era 50, né? Ainda temos duplicata de 8, móveis e tecido de 3, veículo 25 e móvel de 100. Aqui na duplicatas a pagar, a gente observa que agora temos 20 mil, né? E ainda temos aí a professora de 100. Então, o que aconteceu? Ela pagou uma duplicata em dinheiro no valor de 10 mil. Saiu do caixa dela, que era 40, né? E saiu também na duplicatas a pagar, que era 30. Lembra que ela ainda ficou de pagar a prazo? Então, a duplicata dela, ela tirou da onde? Ela tirou do caixa dela. Ela tinha 42, agora ela voltou para os 32. Ela tirou 10 mil para pagar a duplicata dela aqui, ó. Tá? Então, o balanço ele se forma desta maneira, tá? Ele se tem essa visão de saber diferenciar o teu ativo para o teu passivo e ter essa noção do valor que tu tá gastando, aonde tu tá aplicando. Que nem o conceitozinho que eu mostrei lá para vocês logo no início, né? Que ele tem essa missão aí de mostrar pra gente aonde a gente aplicou esse dinheiro, né? E em que a gente aplicou. Então, aí ele traz todo o resultadozinho pra gente. A função da contabilidade é essa, turma. É manter essa visão, manter essa organização, né? E se o nosso saldo tá em positivo, se tá em negativo, mostrar a realidade para a empresa, tá bom? Mostrar toda a situação da empresa. Então, é bem legal, bem interessante. Importante também é conhecer os conceitos, né? Conhecendo os conceitos, a gente vai pra frente legal, tá? Mas é com calma. Não se preocupe que aí a gente vai conhecendo bem melhor. Aqui temos despesas e receita, né? A gente já viu toda a movimentação de início de um comércio, né? Que era o comércio da Vilma. Toda a atividade dela de movimentação de dinheiro, de caixa, de ativo e passivo, vamos colocar assim. E agora a gente vai ver as despesas e receita, né? O que seria essas despesas e receita. Então, aqui ele coloca pra gente que as despesas de uma empresa correspondem aos valores que são gastos com a utilização de bens de consumo e uma utilização de serviço de terceiro, né? Todas as despesas são realizadas visando
maior retorno com a atividade operacional da empresa. Tá, que legal. Ele me deu o conceito das despesas, né? Ele me disse o que as despesas realiza, qual a visão dela, mas o que eu posso colocar aqui para vocês? Quais são, o que seria as despesas, né? Se ele coloca pra gente, sei lá, onde elas são realizadas, né? Visando aí o que ela realiza. Mais um exemplozinho que eu vou colocar aqui para vocês. Exemplo de despesa: gasto com luz, tá? Despesa com energia elétrica, gasto com aluguel, despesa com aluguéis, tá? Gasto com material de limpeza, despesa aí com material de limpeza, gasto com material de expediente, gasto com salário, gasto com juro, gasto com serviço de contabilidade, porque às vezes a empresa paga para terceiro, tá? Fazer aí essa atividade dentro da empresa. E gasto com impostos, né? Que tem aí despesas tributárias. Então, são exemplos, tá, de receita, de despesas que eu posso colocar aqui para vocês dentro desse conceito que ele falou aqui, tá bom? Temos noções de débito e crédito. Noções de débito e crédito. Deixa eu só ver se eu não passei aqui a mais despesa e receita. Passei a mais, despesa e receita, ainda temos ainda mais conceito do nosso despesa e receita. Então, ele conceitou um pouco mais pra gente, né, ainda. Ele fala aqui que considerasse como receita valores que a empresa ganha no momento de vendas da mercadoria ou outros bens, além de valores ganhos na prestação de serviço a terceiro. A principal característica das contas contábeis de receitas é que sempre ocorrem e aumentarão uma conta do ativo, tá? Então, mais exemplos aqui para melhor compreensão, né, dessas despesas e receita é que tem aí um ganho com a venda de mercadoria, tá? Que pode ser receita com vendas de mercadoria. Tem ganho com descontos obtidos, né, que obteve aí a empresa. Tem ganho com juros e aluguéis, juros ativos, tá, e aluguéis ativos. Tem ganhos com serviços prestados, receita com serviços. Então, são exemplos, são 4 pontos que eu coloquei pra gente, né, com mais exemplos aí de despesas e receita, que aqui a gente está vendo receita, né? Um conceitozinho da nossa receita. Valores que a empresa ganha no momento das vendas da mercadoria. Então, ela sai ganhando, tá? Com venda de mercadoria, receita com venda de mercadoria, tá? Ganho com descontos obtidos, ganho com juros e aluguéis, juros ativo e aluguéis ativo, tá? E ganho de serviço prestado, receita com serviços. Tá bom? Exemplo bem legal aí que eu posso colocar dentro das nossas despesas e receitas. E aí temos noções de débito e crédito. Então, olha o que ele traz pra gente, turma. Peço que vocês observem nesse conceito, porque aí lá na frente, um pouquinho mais lá na frente, a gente vai começar a colocar o nosso débito e crédito no nosso balanço patrimonial. Então, é importante que a gente tenha uma noção, né, do que é o nosso débito e crédito. Aqui ele fala pra gente que as palavras débito e crédito, né, na linguagem contábil, têm significados muito diferentes daqueles que têm a linguagem cotidiana. Realmente, turma, eles têm uma visão muito diferente mesmo, que na prática é questão da prática, né, pra gente ir pegando esse jeito. E aí, quando a gente se tem a prática naquele mundo contábil, é bem diferente a linguagem de um setor administrativo. Bem diferente mesmo. Mas, olha só, é errado associar o débito e crédito da contabilidade com subtração e adição do financeiro. O correto é associá-los aos termos destino e origem, respectivamente. Tem um sistema, tá, dentro da contabilidade que ele
ele traz esses termozinhos aí de destino e origem, tá? Então, aquele contador, ele já sabe, né? Ele já sabe identificar toda a situação, então, toda a situação, toda a atividade ocorrida ali naquele momento, né? E ressaltando um pouco mais desse débito e crédito, né, que ele coloca pra gente. Bom, debitar significa anotar na coluna do débito de uma conta para aumentar o seu valor. Se a conta representa um bem ou um direito, ou para diminuir seu valor, né, a conta também pode representar uma obrigação, tá bom? E creditar, que é o crédito, ele significa registrar uma importância na coluna de crédito de uma conta para aumentar o seu valor e a sua conta e dentro dessa conta, né, fazer uma representação de uma obrigação. Ou até mesmo pode diminuir esse valor se a conta ela for representada, tá, por o bem ou direito, tá bom? Então, a gente tem aí essas noções de débito e crédito, né? A gente já tem agora, e aí é questão de praticar, tá? Então, vamos praticar na nossa atividade que tem lá na plataforma, turma. Tem 2 questões para se resolver lá na plataforma. Das 2 questões, cada uma vale meio ponto, tá? Meio ponto. E aí, somando, né, acertou as 2, fica com mais um ponto. Já temos mais um ponto aí, na nossa notinha. Tá bom? Então, vamos praticar. Bom dia para vocês, bom estudo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no grupo que eu estou à disposição para responder.